Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje mais uma aula. Eu estou postando essa aula agora e amanhã vocês vão ter mais vídeos. Eu vou avisando vocês pelas monitoras, tá? E aí vocês vão estudando aí final de semana, aproveitando. Então, aqui nessa apostila de número 2, nós temos na page 1 uma espécie de revisão dos pronomes. E na page 2, na página 2, nós temos a novidade que são os possessive pronouns. Nós vamos ver em seguida a diferença. Então, aqui, nós temos os subject pronouns, que são os pronomes sujeito, os object pronouns, que são os pronomes objeto, que eu já expliquei que são aqueles que vêm depois do verbo, eles são objeto do verbo. Temos também os possessive pronouns, que são divididos em duas categorias: possessive adjectives e possessive pronouns. É o seguinte, o que é um adjetivo possessivo? Ele vem sempre antes de um substantivo e ele está classificando este substantivo de acordo com a posse, de quem é alguma coisa. Então, por exemplo, este copo aqui, ele é de quem? My glass, é o meu copo. Então, não é qualquer copo, eu estou classificando ele é meu. Então, não deixa de ser uma espécie de adjetivo, certo? Aí nós temos os possessive pronouns, que são os possessivos, e estes possessivos aqui, eles não precisam ter um substantivo depois. Ali vocês têm, ó, o que era my é mine, o que era your é yours, ganha um S, mas não tem nada a ver com plural. Esse S é uma marquinha desta mudança na fala. His continua sendo his, her vira hers, its continua sendo its, our, ours, your, yours e their, theirs. Aqui, mais uma revisãozinha dos personal pronouns. Se vocês quiserem fazer algumas anotações, volta um pouquinho o vídeo, enfim. E aqui, podem fazer mais algumas anotações. Adjetivos possessivos, eles vêm antes do substantivo. E os pronomes possessivos, eles vêm sozinhos. Geralmente, eles estão sozinhos ou com outro tipo de palavra depois. Pode ser uma cor, pode ser um adjetivo em geral, enfim. O importante aqui é vocês saberem reconhecer quando vocês têm um possessivo, quando há relação de posse. Isso que é o mais importante. Então, aqui, eles têm somente uma forma. No português, por exemplo, eu diria meu filho ou meus filhos, minha filha, minhas filhas. Então, há essa flexão de acordo com o gênero e o grau e o número. Então, aqui, ó, eles são sempre iguais. Se eu digo assim, meu filho, my son. Meus filhos, my sons. Ok? Depois, os pronomes possessivos, eles concordam com o possuidor, ou seja, quem possui alguma coisa. Então, Mary and her brother. Este irmão aqui, este brother, ele é de quem? Ele é da Mary, por isso que é her brother, é o irmão dela, concorda ali com ela, que é uma mulher, e ela que possui este irmão. Depois, os indefinidos, que nós vamos ver mais adiante, que estão aqui na apostila, eles são singulares e masculinos. Então, everybody has his reasons. Everybody é todo mundo, ou todos, todas as pessoas. Todas as pessoas têm as suas razões, os seus motivos. Então, his vai concordar com everybody, é negativo e masculino. Porque quando falamos em everybody, todo mundo, todas as pessoas, nós não sabemos o gênero, né? Se são mulheres, homens, são várias pessoas, enfim. Então, é usado o his, o masculino. Agora, nós temos a questão do duplo possessivo, onde vocês têm algo que eu já expliquei durante as questões, exercícios, que é a questão do apóstrofo S. Por exemplo, a Book of Marys. Esse apóstrofo S que está ali junto com a Mary indica a posse, que o livro é dela.
Ou então, a book of hers. Percebam, tem alguma palavra aqui depois do hers? Não. Então, é a book of hers, quer dizer que o livro é dela. Eu não preciso dizer assim, o livro é o livro dela. Repetir 2 vezes a palavra livro. Então, para não haver essa repetição da palavra livro, por exemplo, a book of her, book, tá? Livro que é dela, o livro, por exemplo. Não há essa repetição, isso não existe. Então, é usado hers ali no final para substituir a palavra livro, que não precisa aparecer novamente, tá? Enfim, é só para vocês saberem quando há uma relação de posse. E nós vamos ver aqui, fazer algumas leituras para que vocês entendam a partir de exemplos. Aqui nós temos uma tirinha, temos aqui um boy, um menino, bem informal, e uma secretária, o que parece ser uma secretária. Ela usa um fonezinho, etc. Então ele pergunta assim: Paige, are you in there? Você está aí? Paige, are you in there? E ela diz assim: Hold on, ó, espera um pouquinho. You can't just walk into her room without an appointment. Você não pode simplesmente just walk, invadir a sala dela sem marcar um horário, sem um appointment, sem um compromisso com hora marcada. E ele diz assim: What? O quê? My employer has a very full schedule. A minha empregadora, a minha chefe, ela tem uma agenda muito cheia. Very full schedule. As her secretary, como secretária dela, it's my job, é meu trabalho, to protect her from time-wasting intrusions. É o meu trabalho protegê-la, protect her, from the time-wasting intrusions. O que seriam time-wasting intrusions? Intrusões de perda de tempo, tá? Time-wasting é perder tempo, então intrusions ali são intrusões fora de hora, incomodações. Depois, ele diz assim: What makes you think I'd waste her time? O que te faz pensar que eu gastaria o tempo dela? What makes you think, pensar, I'd waste her time, o tempo dela. E ela diz assim: You're wasting mine, aren't you? Você está gastando o meu, né? Aren't you, né? Então, you're wasting mine. Para não precisar repetir a palavra tempo, foi usado mine. Por exemplo, poderia ser assim: You're wasting my time. Mas para não haver essa repetição, foi usado ali o mine. Você está gastando o meu, né? E ela chega ali, chegou a Paige no caso. Jason, are you in there? Jason, você está aí? E o que a secretária fala? O Jason ele ficou com raiva, ele jogou a secretária para dentro do lixo. E ela diz: I think I like screening your phone calls better. Então, eu acho que eu preciso. Screening é fazer uma filtragem, filtrar os seus telefonemas melhor. Então, ela deveria, aqui no caso, prestar mais atenção nisso, tá? Com relação a quem procura a Paige ou não. Que no caso ali a Paige estava esperando pelo Jason. Aqui temos destacados todos os pronomes possessivos, tanto os pronomes adjetivo quanto os pronomes possessivos. Aqui um breve texto falando sobre referentes textuais. Vocês podem ler, ajuda vocês a entenderem isso, o complemento que eu falei. Mas nada do que eu falei é fora do que está aqui neste texto. Então, é só para complementar mesmo essa questão de referência textual. Aí nós vamos ver alguns exercícios que exemplificam a questão de referência textual. Então, aqui vocês têm um texto, foi da prova da UPF. Poderia muito bem este texto estar na prova do Enem. Por quê? Ele fala sobre questões ambientais, questões de reciclagem. Então, quando você olha um texto desse, já para começar, tá em verde, que é bem assim, é bem usada a cor verde para questões ambientais.
Vocês têm aqui, ó, o símbolo da reciclagem, tem o que é acceptable, aceitável, e tem o que é not accepted, que é o que é não aceitável, em vermelho. Então, as cores na propaganda é algo que vocês têm que cuidar. Cores como verde, azul, indicam uma atitude positiva, algo que é bom. O vermelho, em quase todos os momentos, ele é para algo negativo, tá? Aí vocês têm as embalagens, tem aqui um aviso em vermelhinho, importante, tem aqui alguns dados como site, telefone, etc. E nós vamos lá em cima começar a ler as partes mais importantes. Então, King County kicks off bag recycling campaign with bus full of bags. Olha só, King County, ali é o nome da empresa. Kicks off quer dizer que dá a largada, dá uma partida, começa uma campanha de reciclagem de embalagens, uma bag recycling campaign com o lema, aqui talvez, bus full of bags, um ônibus cheio de sacolas. Na verdade, aqui eu entendi que o sentido desse bus full of bags seria um meio de transporte, um caminhão cheio de sacolas. É o que eles pretendem coletar muitas sacolas, não só sacolas, assim como embalagens também. E aí, toda a questão do título, da explicação dessa campanha. Bag your bags. Nós temos aqui o bag, que é o verbo ensacolar, empacotar, guardar as tuas sacolas. Então, o bag pode ser o verbo e pode ser o substantivo sacolas. Bring them back. Traga-as de volta. Aqui vocês têm a palavra them, que está numa forma abreviada, com o apóstrofo e o M. Então, foi cortado ali o TH numa forma mais informal. Vou mostrar para vocês qual seria essa palavrinha. É aqui, ó, é o them, onde eu estou apontando com o cursor. Foi cortado o TH, colocado um apóstrofo no lugar, assim o them fica ali numa forma informal, tá? Traga-as de volta, traga as sacolas de volta. Recycle plastic bags at this store. Recicle sacolas plásticas nesta loja. The best way to recycle plastic bags is to stuff them all in a single bag. A melhor maneira de reciclar sacolas plásticas é guardá-las, stuff é guardar, todas elas em uma bolsa só. Tie it up and bring them back to this store. Atá-la, então atar essa sacola e trazê-las de volta a esta loja. Então, o que é acceptable, o que é not acceptable e um aviso. All bags must, lembra do must? Deve, obrigação. Must be dry, devem estar secas, and clean e limpas, with no food residue, sem vestígios, resíduos de comida. Então, let's answer the questions. Vamos responder esta pergunta. Answer questions 1 and 2 according to the text. Number 1. It is possible to affirm the advertisement. O que é possível afirmar sobre este advertisement? Esse aqui é um tipo de questão que poderia muito bem cair na prova do Enem. Claro, com outras palavras. Por exemplo, qual é o objetivo do texto? O que o texto traz para o público? Que campanha é esta? Informações sobre este texto. E aí nós vamos marcar a letra C. O que esse texto faz? Announces a campaign to collect bags to recycle them. Então, anuncia uma campanha para coletar sacolas para reciclá-las. Então, um anúncio, uma campanha, o que faz? Anuncia. Ali já tem a questão do verbo, anunciar. E aí anuncia o quê? Uma campanha. Já está aqui, né? Campaign. A palavra campaign é uma campanha, certo? Agora, number 2. Aqui é sobre referência textual. In the sentence, the best way to recycle plastic bags is to stuff them all in a single bag, tie it up, and bring them back to this store. The expressions them, it, them refer respectively to. Então, o primeiro them
refere-se às plastic bags, as sacolas plásticas. Guarde as sacolas em uma bolsa só, em uma sacola só. Então, nós temos aqui a letra A com a letra E. Tie it up, então ate esta sacola. A sacola vocês estão usando para guardar as sacolas recicláveis. Então, aqui vai ser a letra A, tá? A single bag. E o them, de novo, vai se referir às plastic bags, às sacolas plásticas. Tie it up and bring them, traga-as de volta para esta loja, ok? Então, ali marcamos a letra A, letter A. Get ready, temos alguns exercícios. Aqui é com relação aos pronomes pessoais, algumas questõezinhas do Enem, da Unifra, da UFPEL. O gabarito eu não deixei, porque para vocês fazerem junto comigo. Na verdade, fazer junto comigo não. É corrigir junto comigo. Então, vocês vão fazer o quê? Fazer os exercícios e corrigir amanhã, no vídeo que eu vou postar amanhã, comigo, certo? E aí, nós vamos avançar. Ó, tem mais aqui na page 9, page 10 também. E a parte dos pronomes demonstrative. Demonstrative pronouns, que é um assunto fácil, tranquilo. O que são os pronomes demonstrativos? Eles são o este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, estas, estes, aqueles, aquelas, que vocês têm no português. No português, vocês têm muitos pronomes demonstrativos. Eles são flexionados a partir de gênero, número, grau. Todos os pronomes demonstrativos, vocês têm muitos. No inglês, não. É mais tranquilo, é mais fácil. Então, eles servem para apontar para alguma coisa ou algumas coisas no plural ou no singular. Apontar algo que está longe ou algo que está perto. E aí vocês têm o seguinte: o this no singular, ó, temos aqui o this, ele aponta para algo que está perto. Este, esta, isto no singular. Depois nós temos o that, que é aquele, aquela, aquilo. No plural, temos o these para perto e o those para longe. E é isso. E aí nós temos aqui algumas regrinhas. O these, that, etc., o this principalmente, ele pode ser usado para apresentar alguém, para mostrar alguma pessoa. Então, vocês têm aqui, ó. This is my father. Este é meu pai. Eu estou apresentando o meu pai. E eu estou próxima dele. That is my father. Ó, já mudou. Ele está lá. Então, that is my father. Aquele é meu pai. These books belong to me. Digamos que os livros estejam próximos a mim. Então, estes livros pertencem a mim. Ou me pertencem. Agora, algo está longe. Os livros estão longes. Então, those books look just like mine. Então, aqueles livros se pareciam, ó, look junto com o like, dá a ideia de parecer. Então, eles pareciam com os meus. Just, apenas, simplesmente com os meus. Depois, eles servem, gente, aqui a gente pode aproveitar para relacionar com a questão de referência. Ó, eles podem retomar algo que foi mencionado antes. Então, eles podem se referir a uma situação ou alguma coisa. Por exemplo, I didn't have time. This was the problem. Então, eu não tinha tempo. Este era o problema. Então, o this, ele está ali, ó, se referindo ao não ter tempo. Este era o problema. Sheila adopted a pet. A Sheila adotou um bicho de estimação. Really? Sério? I didn't know that. Eu não sabia disso. Então, o that, ele está se referindo a quê? Retomando aqui o fato, a situação de a Sheila ter adopted a pet. Depois, os pronomes demonstrativos podem ser usados ao telefone e para apresentar alguém, como eu já havia explicado. Hello, this is Lara. Então, aqui é a Lara. Ou,
apresentar alguém. Hi, Chris. This is my friend Laura. Hello, Laura. Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. Então, estou apresentando alguém, assim como foi feito no This is my father. Ok? Temos mais exercises. Esses exercícios são de provas, tá? Também são textos longos. Eu vou deixar para amanhã todos esses textos. Vocês já podem dando uma olhada, mas eu prefiro que vocês façam os exercícios anteriores sobre os pronomes, tá? Procurem as palavras que vocês não conhecem, procurem na internet, no dicionário, tá super fácil de encontrar. Depois nós temos a parte dos indefinite pronouns, que nós vamos ver também amanhã, é um conteúdo mais extenso. Get ready, mais exercícios. A parte dos reflexive pronouns. E aqui uma música que vocês já podem ir escutando. É uma música do Justin Bieber e ele fala sobre love yourself. Ame a si mesmo. E ele manda várias vezes a ex-namorada dele se amar, tá? Love yourself. A gente vai ver, eu vou explicar para vocês, depois do conteúdo dos pronomes reflexivos, que na verdade esse love yourself não é bem isso que ele manda ela fazer, tá? Na verdade é um trocadilho, ele quer mandar ela fazer outra coisa. Pensa assim, se ele já terminou com ela, eles não têm uma situação muito amigável, tá? Pensando nisso, podem pesquisar na internet também, mas aqui é um trocadilho, tá? Sobre a questão de pronomes reflexivos, como o nome já diz, já vou dar já vou relembrar isso com vocês, eles são usados para indicar uma ação reflexiva, que recai sobre o próprio sujeito, ou seja, o sujeito faz a ação e ele também, digamos, ele sofre essa ação. Quando eu digo assim, eu me cortei enquanto cozinhava. Então, eu cozinhava e eu também me cortei. Eu fiz a ação e eu sofri a ação. Então, eles refletem. Podem associar aqui a questão do self com a selfie, sabe? O tipo de foto que você tira na frente do espelho de si mesmo ou um que você coloca o celular assim e tira, né? São selfies. Então, por isso aqui vem de self, o eu mesmo. Então, aqui nós temos todos os pronomes reflexivos. Para cada pronome pessoal, temos um pronome reflexivo. Então, nós temos o myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Mais um pouquinho do texto aqui, coisas que eu já expliquei, na verdade, que vocês podem ler para relembrar. Aqui alguns exemplos traduzidos e outras observações também. Só para dar uma prévia, né, do conteúdo. Aqui a parte dos pronomes indefinidos. São aqueles pronomes que falam sobre quantidade, algum, alguns, algumas, um pouco, tá? Eles servem também para oferecer alguma coisa. Você gostaria de um pouco de vinho? Uma quantidade indefinida, né? Eles servem também para indicar uma negativa, o que não há, não tem, certo? Nenhum, nenhum, etc. Isso são os indefinite pronouns. E aqui mais exercícios, né? E é isso, tá, pessoal? Por hoje é essa parte que nós vamos ver da apostila 2. Amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã, sexta, nós vamos corrigir os pronomes pessoais, os pronomes possessivos também, e faremos textos, tá? Esses textos aqui eu quero trabalhar com vocês, ok? Muito bem, então, espero que vocês tenham um ótimo dia. Na dúvida, vocês podem me procurar até mesmo pelo WhatsApp, ok? Bye bye, have a nice week.